Não tá na internet essa festa. Mesmo aqueles periquitos que às vezes eles ficam lá cantando ou conversando, e é festivo, é bonito, é agradável. O silêncio, na verdade, ele acaba sendo um ruído no sentido de um grito, porque o silêncio tem muito a nos dizer. O silêncio humano, ele é quase um paradoxo, né? Porque a natureza continua sonora, só que os nossos ouvidos não são capazes de ouvirem, né? Primeiro que o som é uma onda, né? Uma perturbação, uma vibração do meio. E o som é uma onda mecânica, e ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem. Tó, amor, tó. Precisa de um meio material para se propagar. O que é um meio material? O ar, né, por exemplo. A gente não enxerga, mas o ar é feito de várias partículas e o som se propaga através da vibração dessas partículas, carregando energia. Para mim, o silêncio demais me remete a, por exemplo, às vezes ao luto, à dor, porque que silêncio demais, né? Velório, morte. Olha, eu acho que o silêncio é quase que uma válvula de escape. Escutar significa parar e aprofundar. Então, para você ver que o silêncio é possível ser escutado, né? Quando você para e você escuta o seu silêncio, o que o outro tem para te dizer. O silêncio é quase como se fosse a contramão, né? A contramão da cidade, né? Tudo que a cidade não quer parece que é o silêncio, né? No budismo, tem uma parte da nossa oração que é depois da recitação dos ideogramas, que chama orações silenciosas. E nesse momento, né, tem ali umas orientações que a pessoa que está recitando ela está lendo, e aí tem uma hora que ela faz uma homenagem aos parentes e amigos falecidos. Então, ela acaba sendo muito bonita durante a cerimônia aí. Naquele dia, debruçada na janela, estiquei a mão e senti as gotas de chuva geladas escorrendo sobre minha pele. O barulho do vento e das gotas deslizando pela janela aconchegavam-me de uma maneira que inquieta o meu interior. As gotas geladas que ainda insistiam em cair, o vento soprava as janelas e, como se eu não me estivesse mais sozinha, os sons me acompanhavam em uma sinfonia silenciosa. Viver de arte em outros lugares, mas esses sons, esses ruídos, todos, eu sempre fugi disso. Eu estou respondendo dessa maneira. Eu sempre fugi desse ruído, sempre me incomodou.
E as minhas referências musicais são bem ligadas, são bem fora, tem essa atmosfera fora do som da metrópole, sabe? Os nossos átomos vibram o tempo todo, né? E tudo que vibra produz som. Então o silêncio humano, na verdade, ele não existe, né? Próxima estação, Next Station, Giovanni Gronchi. O ruído no meio urbano, eu acho que ele pede uma urgência e ele nos violenta em alguns momentos, porque ele nos pede, faz, age, né, grita, produz, né, esteja inteiro, seja perfeito. É quase que nos coloca no papel de seja um herói, né? E o ruído, eu acho que no meio urbano, com essa loucura que é a vida, não nos dá tempo de parar para contemplação. Contemplação é silêncio, né? O contrário disso é ruído. Então me dá uma sensação de que o ruído é um vilão, assim, nessa questão do meio urbano, com toda essa contemporaneidade, né? É como se nós fôssemos abastecidos de cada vez mais ter que fazer, ter que dar conta, ter que produzir. E aí você nunca para. Então o silêncio no meio urbano, por muitas vezes me incomoda, porque eu acho que ele impacta direto na nossa alma, na nossa não tranquilidade. Então me faz pensar que o ruído é insano. Primeiro a gente ouve e depois a gente olha. Se você tá, enfim, em plena Avenida Paulista e tem muitos ruídos e de repente se silencia, né? Tudo, enfim, os ruídos param. A nossa primeira sensação é o olhar, né? Tipo, o que aconteceu? Porque o ruído, a gente vai se acostumando com o ruído, vai se acostumando com o ruído, vai se acostumando, e aquilo começa a virar comum. E aí, quando o silêncio, depois que você está muito tempo na cidade, aquilo começa a virar habitual, né? Por exemplo, você tem o dia inteiro, aquilo não é saudável, né? Se você levar uma pessoa do interior, da roça, e colocar ele, sei lá, na Avenida Paulista, para ele aquilo vai ser quase vai ser uma loucura, né? Porque ele a vida dele, a rotina dele é num lugar que existe muito mais silêncio do que ruído. Eu tô sozinha em casa e eu deixo a televisão ligada só para deixar ligada mesmo, porque fica aquele silêncio, sou eu sozinha em casa, e aí eu falo, não, gente, tem que ligar a televisão, porque eu não posso ficar em silêncio sozinha, não, vou ligar a televisão. Aí eu ligo a televisão, deixo lá, nem tô prestando atenção no que a televisão tá passando, nem sei o programa que tá passando, mas só pelo fato de ter um barulho, já tá ali, entendeu? Acontecendo. Minha opinião pessoal mesmo, é um lugar não silencioso, mas não seja na cidade, que é um som mais da natureza. Eu prefiro um som mais da natureza. Não exatamente um silêncio, porque é impossível, mas o som da natureza me agrada. Barulho de pessoa na cidade, tipo, as pessoas num parque, essas coisas, pra mim tudo bem. As pessoas se divertindo e tal, tudo bem. Agora barulho de trânsito que me estressa também, sabe? Eu gosto de som, tipo, de trânsito, mas desde que eu não esteja no trânsito. Eu gosto do som da cidade, assim. Ao mesmo tempo eu gosto do silêncio, assim. É meio dicotômico analisar isso. Você pensa, eu vou numa biblioteca, mas mesmo assim eu preciso estar em fone de ouvido, porque eu não consigo estar naquele silêncio absoluto.
No meu caso, eu acho que o equilíbrio é o que mais me agrada. Porque, afinal de contas, tem toda aquela questão que eu já ouvi várias e várias vezes, de que o silêncio traz essa coisa mais reflexiva e por isso ele incomoda tantas as pessoas. No caso, isso me incomoda, me traz um excesso de informação na minha mente, muitas reflexões ao mesmo tempo, e isso acaba me incomodando. Muitas das vezes eu não consigo me concentrar quando tem muito barulho, você acaba se dispersando. Eu acho que é um pouco difícil realmente de escolher entre os dois. Eu acho que o lugar silencioso ele chega a incomodar por toda a calmaria e também por essa questão que você falou de a gente estar meio que sozinho com os nossos sentimentos. Mas eu acho que eu prefiro sempre um lugar com menos ruído, mas que também não esteja num silêncio total, porque eu acho que os extremos incomodam, sabe? Eu gosto muito dos dois. Então, hoje é muito legal falar sobre isso, porque hoje, por exemplo, eu passo grande parte do meu dia em casa ouvindo músicas e tudo mais, mas quando eu saio, eu gosto de ouvir o som da rua. Eu não gosto de ouvir músicas fora de casa, porque eu ouço tanta música em casa que fora eu quero ouvir o som da rua. Tem sons que, para mim, me ferem profundamente. Mesmo, aliás, eu estou até falando um pouco alto, e até minha voz, se eu falo alto, exatamente, me desagrada. Tenho que ser mais mansa. Às vezes, olha, eu sei que eu até acabei falando aqui muito enfaticamente, isso incomoda. Eu acho que o barulho faz parte da nossa vida, né? Claro, o ruído intenso que incomoda, logicamente, isso não é legal, né? Aquele ruído que incomoda, aquele ruído que causa estresse, incômodo, que não deixa você dormir, que não deixa você se concentrar. Realmente, eu não gosto, mas também o silêncio total, também não gosto. Parte sempre do silêncio absoluto. Para estudar, ilha. E, claro, as referências é o que me guia, né? É tudo que a gente ouve no dia a dia, na cidade, é o que nos... Mas eu tenho por pesquisas de manifestações populares, né? Então, toda essa... A cidade me inspira menos. Gosto do ruído enquanto eu escrevo, mas um ruído apenas de música. Eu não gosto das pessoas falando ao meu redor. Eu dificilmente eu sentaria no meio de uma multidão para começar a escrever. Eu gosto de um canto com o silêncio pairando e só nos meus ouvidos o ruído, que eu acho que me conecta muito com aquilo que eu vou produzir do personagem, da história. Que eu gosto mesmo, assim, que me traz uma certa paz e tranquilidade, é o som do mar, das ondas do mar. Eu vivia na roça, então eu sou a pessoa mais sonora que você possa imaginar. Então, cachoeira. Barulho da espuma do mar. Eu, particularmente, eu gosto muito do som da chuva. Eu acho que o som cotidiano que mais me permeia, eu acho que é ir na beira de uma lagoa. Assim. Esse som que você ouve o passarinho, que você ouve as vibrações da água. Meu som preferido é o do meu corpo nadando. Eu não sei se me remete à vida intrauterina, nessas paradas que a gente não lembra, mas o meu som preferido é o som da água passando pelo meu corpo enquanto eu nado. Até, olha, vou falar uma coisa que parece assim um absurdo, mas um passarinho que, principalmente na primavera, né?
eles costumam nos acordar logo cedo, até aquele piu, 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 piu é incomodativo. Olha só que absurdo. Você vai falar, não, mas você está estressada para falar que um cantar de um pássaro incomoda? Pode incomodar. Não gosto é quando você está parado numa rua ou dentro de um carro e aí tá trânsito e aí começa um monte de buzina. Isso me incomoda muito, assim, tipo, não dá de sair andando, né? Porque é um barulho que me incomoda muito, assim, você tá parado e você fica aquela buzina. O som que eu menos gosto é som de buzina de carro. Eu tenho pavor a som de buzina de carro. Eu acho terrível. Acho que nem deveria existir buzina. Bips. Qualquer bip. O celular não tem som nenhum, então tudo é desligado aqui de som. Tocar, tem que ver se acender a luz, tocar, ficar vibracal é o máximo, assim. Mas bip, né? Quando bip, 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 bip. O martelo do vizinho. Eu tenho um vizinho que tá em obra já faz quase um ano, né? Então é um ano, às vezes, ouvindo esse martelo 8 da manhã. E eu acho que é o ruído que mais me incomoda. Grito de dor, esse é o pior ruído que você pode ouvir, né? O grito de dor, seja de um ser humano, seja de um animal, né? É o pior som que existe, o som da dor. Eu nasci aqui em São Paulo e vivo aqui há algumas décadas. E tenho que passar ali pelo marco da cidade de São Paulo, que é a Praça da Sé, e que está degradada, com aquele aspecto nada agradável. Então, esse é um ruído que me incomoda, tá? E o silêncio dos nossos governantes me incomoda ainda muito mais. Eu acho que, assim, o ruído, ele é o machismo, o ruído é a homofobia, o ruído está muito ligado também à intolerância, a ter que seguir regras, a ter que seguir um determinado pensamento político, está muito ligado a essa heteronormatividade, muito ligado a esses padrões de que a mulher esquenta a barriga no fogão e esfria na pia, né? Muito ligado ao sistema patriarcal. Enfim, assim, são tantos ruídos que nós vemos, né? As pessoas que se tornam tão imperceptíveis. A vida hoje em dia ela é muito pautada no ruído. Eu acho que é por isso que nós não escutamos o silêncio.